Abra a sua Bíblia, capítulo 7 do Evangelho de João. Vamos ler o 37 e o 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amados irmãos, o texto é muito comovente. Começa a narrativa no capítulo 5 do Evangelho de João, quando Jesus liberta um homem. Na verdade, Jesus cura um homem, paralítico de Betesda. Jesus cura, purifica, liberta e manda para casa. E isso criou uma revolta no coração dos fariseus e de toda aquela equipe que tinha ódio de Jesus. Jesus fica lutando com essa oposição. No capítulo 6, ele multiplica os pães. E depois, no transcorrer do texto, ele se apresenta também como o pão da vida. Então, lá no capítulo 5, ele está como um médico por excelência, curando e fazendo um trabalho grande, gigantesco na vida de um homem, libertando e curando. Capítulo 6, ele está multiplicando pães e se apresentando como o pão que desceu do céu. No capítulo 7, ele está já participando de uma festa. Mas no fim de tudo, ele se apresenta como água que sacia a sede. Como no capítulo 6, ele se apresenta como pão que alimenta. E no 7, como água que sacia a sede. Na verdade, era a festa da Páscoa, ou seja, a festa dos tabernáculos. Mas o capítulo 7 é muito rico, porque ele se divide em 3 partes bem distintas. Na primeira parte, que é do versículo 1 até o versículo 13, a gente pensa na história de Jesus nesse contexto antes da festa. Do versículo 14 até o 36, a gente pensa nele e nos embates dentro da festa, no meio, no transcorrer da festa. E do versículo de número 37 ao 52, Jesus, no fim da festa, ou no auge da festa, que é o destaque dele ali. Quando nós observamos essas 3 divisões do capítulo 7, do início do 1 ao 13, há uma diversidade dele com os seus parentes. Seus parentes não acreditavam nele, seus irmãos não criam muito nele. Tinham se criado com ele, mas não acreditavam que ele era o divino encarnado. Eles precisavam ter mais experiência. Foi no início da sua trajetória ministerial que vem acontecer esse encontro dele nessa festa. Discutiam, teimavam com ele. Lá, um pouquinho antes, ele tinha dito que não ia à festa. Eles foram, depois ele acaba aparecendo sorrateiramente e meio escondido ou sem se apresentar publicamente, aparece nessa festa. Então, a diversidade de discussões com os familiares. Depois, na segunda parte, já Jesus está discutindo com os demais que teimavam com ele. Você está ensinando coisa, mas você não estudou para isso. Você não tem letra suficiente para isso. Não tem formação para isso. Você não estudou como os rabinos. Alguém até disse: nem dos rabinos se deixou convencer por esse homem.
Alguém dos sábios se converteu com as suas pregações e tentava humilhar, diminuir Jesus. Mas Jesus se apresenta com a credencial divina: estou aqui em nome de meu Pai, estou fazendo o que é uma missão que meu Pai mandou. E logo se apresenta como divino, e eles começam a discutir e divide a multidão. Dos últimos versículos, até lá no versículo que nós lemos 37 em diante, aí está o destaque da água, que ele se apresenta e dá um grito no meio da festa. Eles tinham dito para ele antes: se você faz essas coisas, se manifeste ao mundo. Ninguém vai ficar famoso, popular, se não se apresentar. Faça alguma coisa, faça o teu marketing. E ele aparece ainda escondido ali. Mas ele está indo então para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é também chamada a festa da colheita. Acontece em Israel a festa do tabernáculo ou festa da colheita todos os anos, no mês de setembro a outubro. Às vezes começa no início de setembro e vai até o meio de outubro. Às vezes começa em outubro, depende, o inverno chegar mais antes, outono, ou mais depois, tempo de colheita. E dura uma semana essa festa, durava uma semana já na época essa festa. Essa festa era uma das maiores festas que acontecia em Israel. Vinha gente de todo Israel para Jerusalém, peregrinos vinham trazer as primícias da sua colheita, trazer as primícias da terra. E vinham com tanta alegria, e enchia a cidade de Jerusalém. Se hospedavam em cabanas, feitas de ramos, encostado nas árvores das praças, ou pequenas árvores, cabanas frágeis que duravam poucos dias, para o período da festa, e a cidade se tornava uma cidade cheia de árvore, uma cidade verde, com palmeiras e outros tipos de árvores que ali era trazido, folhas, que eles faziam essas cabanas. Não eram tendas, tenda era feita de pano ou de pele de animais, mas essas cabaninhas eram feitas de ramos, onde eles se escondiam por pouco tempo ali naquela região, dentro da cidade. As ruas da cidade de Jerusalém, as praças, os jardins, os telhados, ficavam tomados de ramos que o povo trazia na festa da colheita para ficarem acampados por ali. E a multidão ali no meio, fazendo a sua festa, agradecendo. Alguns agradeciam a Deus, outros não. Alguns eram tão gratos que iam pegar água no tanque de Siloé para derramar, agradecendo a Deus pela manifestação divina lá no deserto, quando foi tocado na rocha e verteu água. E eles pegavam água e derramavam, oferecendo para o Senhor. Outros acendiam lamparinas, tochas, e andavam pela cidade para agradecer a Deus pela nuvem de fogo que clareava, iluminando o caminho deles pelo deserto. E assim ficava durante esse tempo nessa festa. Mas Jesus está no meio dessa festa, festa dos tabernáculos. Era a festa mais popular depois do cativeiro que acontece em Israel. Do capítulo 5 até o capítulo 7 passou a festa da Páscoa, e depois veio a festa dos tabernáculos. Jesus participava de todas as festas que ele conseguia, e esta foi uma delas. Até que lá, no versículo de número 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé no meio e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso que me chamou a atenção, o que aconteceu ali. Jesus vem oferecer a água da vida, para a pessoa beber, e dentro dele
ele ter essa essência divina, que é a água da vida. E depois, dentro dele também, ter algo especial, que é o versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. E quando eu estava lendo esses 2 versículos, me veio ao coração um entendimento nesse texto. Não vou dizer que seja uma interpretação teológica, mas sim mais prática. Esse derramar do bem em benefício de alguém. Derramar algo que está dentro da gente, para pessoas. Esta fonte, esta água viva, correndo de dentro de nós. Nós nos tornamos uma boa fonte. Uma fonte de água boa, que alimenta, que sacia a sede, que ajuda alguém. Eu entendi que é uma vida de ajuda, uma vida abençoadora. Quem é uma fonte, é uma vida abençoadora. Eu e você tivemos sede e chegamos em Jesus e bebemos. E dentro de nós, como diz a Escritura, Ele colocou a sua essência, esta fonte de água viva, glória a Deus, que corre do nosso ventre, corre de dentro de nós. Eu estava pensando, rios correrão do seu interior. Vamos pensar em algumas coisas. Pensar no que a gente faz de bem para as pessoas. O que está correndo de dentro de nós em benefício de alguém. Vamos pensar em obras sociais primeiro, que eu e você estamos gerando, estendendo as mãos para alguém que é necessitado, falando com alguém que está abatido, triste, oprimido, depressivo, desanimado, enclausurado em algum lugar, pensando que terminou a sua vida, parou por aqui, mas está perto desta vida, eu e você. Rios de água viva correrão do seu interior. E você estende a mão para o desanimado, com a palavra de ânimo. Estende a mão para o necessitado que está caído, para levantar. Você faz alguma coisa por alguém, porque eu e você tem um rio de água viva fluindo de dentro de nós. Pensando nisso, pensando naquilo que a gente doa. E eu lembrei-me que vi um mendigo que estava repartindo o lanche que ganhou com o seu companheiro. E eles estavam felizes debaixo do pé de figueira na praça central de Florianópolis. Tem uma figueira ali muito antiga, grande, e eles estavam sentados ali, e um dos mendigos estava dando uma parte do lanche que ele ganhou para o seu companheiro. E deu para ver no rosto dele o gozo, a alegria, a felicidade. Você já viu um mendigo repartindo lanche com alguém? Você já viu alguém que não tinha nada e recebeu de Deus e repartiu com quem não tinha? Se alguém tem sede, vem a mim. Vamos nele e bebemos, beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Glória a Deus. Você lembra quando você sentiu satisfação por ajudar alguém, que você momentaneamente, mesmo que seja momentaneamente, resolveu o problema da pessoa? Há uma satisfação tão grande
quando a gente faz uma mínima coisa por alguém. O simples fato de ajudar uma pessoa idosa no banco, na rua, na frente do mercado, a abrir ou fechar a porta do carro. O simples fato de ajudar um cadeirante a atravessar a rua. O simples fato de ajudar um cego a atravessar a rua, ou achar o caminho, pessoa com deficiências visuais. Pelo simples fato de você ajudar alguém a erguer uma carga. Não sente um gozo, uma alegria, uma satisfação, e se sente útil? É isso que Deus está trabalhando na nossa vida hoje. Esse é o propósito. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas hoje é um dia de reflexão, para nós pensarmos também, quando a gente teve oportunidade de abençoar e não fez, teve oportunidade de fazer alguma coisa em benefício de alguém e a gente não fez, e depois ficou se sentindo mal, com a consciência acusada, pedindo até perdão. Eu falei com uma pessoa que Deus falou com ele, para ele parar o carro e falar com alguém que estava andando sozinho na margem da BR, no acostamento. E Deus falou com ele a cor da roupa e do calçado. Estava indo e Deus falou: calça tal, camisa tal, tênis tal, com tal coisa na mão. E ele foi com aquele sentimento e quando viu, não parou. E quando estava longe, a consciência começou a bater. Ele voltou, procurou e não achou. E quando chegou no posto de parada, lá no local, foi para o hotel, um viajante, um empresário, ele estava orando e pedindo para Deus que o perdoasse, que usasse outra pessoa para abençoar aquela pessoa, que ele iria recuperar de alguma forma, fazendo bem para outro. Mas nunca mais saiu da sua mente aquela atitude negativa em desobediência à voz do Espírito Santo para abençoar alguém. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Pense agora, nós somos um rio, nós temos água para o sedento. Ninguém passa sede da palavra perto de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. Ninguém passa fome perto de um servo, de uma serva do Senhor, porque alguma coisa você pode fazer, e você não pode virar as costas sem fazer. Precisa ter uma sensibilidade do Espírito Santo. E quando Jesus fala isso no meio da festa, no último dia, o grande dia da festa, aquela festa grande, muitas primícias, muitos grãos, muitos cereais, muitas doações, muitas barraquinhas armadas ali, não eram barracas, eram na verdade essas pequenas cabanas, aquele festão grande. Mas Jesus viu que faltava uma coisa, e ele se levanta, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu parece que vejo, por uma concepção espiritual, você, a partir de hoje, se transformando numa vida abençoadora, uma fonte, glória a Deus, um celeiro, uma despensa. E a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida,
recalcada, sacudida e transbordante, se deitarão no vosso regaço. É divino isso. Plante e você vai colher. Semeie a boa semente, porque a lei da semeadura, ela é real e é fiel. Por que a ave de rapina comeu a semente? Porque ninguém enfrentou a ave de rapina, porque ninguém foi lá cuidar do solo, e a ave de rapina comeu. A semente era boa, mas precisava alguém para cuidar. Você poderá ter que enfrentar aves de rapina para poder ver uma semente bem plantada germinar. Por que um outro foi sufocado pelos espinhos? Porque ninguém foi lá cortar os espinhos e tirar os espinhos. Por que uma outra dela deu frutos, mas o fruto era deformado, tinha anomalia? Porque ninguém foi lá cultivar. Mas uma outra caiu em boa terra, e esta produziu 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Deus vai te dar a melhor produção, Deus vai te dar a maior multiplicação, porque quando o Evangelho fala de baixo para cima, ele fala 30, 60 e 100. Mas quando o outro Evangelho fala de lá para cá, ele fala 100, 60 e 30. Porque se nós começamos daqui para lá com pouco, ele vem de lá com bastante. Glória a Deus. As pessoas ficarão marcadas nessa terra por pequenos atos nossos. As pessoas ficarão marcadas por pequenos gestos nossos, por pequenas palavras nossas. Existe alguém que lembra de uma atitude sua de 10 anos atrás, ou 20? E qual foi a atitude? Pode ser uma atitude abençoadora, e quando a pessoa lembra, dá graças a Deus, porque Deus colocou você no seu caminho. Mas pode que seja uma atitude ruim, e ao lembrar, a pessoa se apavora, e diz: esta vida teve coragem de fazer isso comigo. Nós marcaremos as pessoas com as nossas atitudes, nós vamos carimbar as pessoas com as nossas palavras, nós vamos marcar as pessoas com as nossas ações. E existem ações que colocam pérolas de grande preço, colocam grandes valores espirituais da vida da pessoa. E a pessoa pode dizer no dia de amanhã: se eu não tivesse me encontrado com aquela serva do Senhor, eu não era o que eu sou hoje. Se eu não tivesse falado com aquele servo de Deus, eu não era o que eu sou hoje. Eu li hoje rapidinho, num livro, de um moço que estava desesperado na igreja, fracassado na fé, e caminhando dentro da igreja, já era um moço de maior, estudante de universidade, fazendo jornalismo. Ele se encontrou com uma irmã do círculo de oração, e ela disse: se você quiser ser feliz, comece a pensar em ganhar almas para ajudar o pastor da igreja. E aquilo entrou na vida dele, e a partir daquele dia, ele começou a buscar as pessoas, achar os tristes, achar os abatidos, achar os necessitados, ir encaminhando, ajudando no pastoreio, tirando veneno, tirando discórdia, tirando coisas ruins das mentes das pessoas, e se transformou num escritor, num pregador, que viaja nesse Brasil afora, e um dia eu vou trazer ele aqui para pregar para nós aqui. Por quê? Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você está lembrando agora de alguém que marcou a sua vida nos últimos 20 anos, que deixou este carimbo na sua vida, do bem? Talvez essa pessoa não exista mais,
uma pessoa de idade, um homem, uma mulher, um jovem, alguém, talvez até uma pessoa que você não esperava que fosse fazer isso de bem para você, mas que marcou a sua vida, ela te carimbou, ou você lembra de alguma coisa que você fez há tantos anos, e aquilo está escrito lá, mesmo que ninguém viu, mas você marcou a pessoa. Esse assunto vai levando para um lado bem doutrinário, quando a gente pensa naquela explosão de ira, quando a gente pensa naquele momento de rebeldia, de rebelião, de braveza, de ódio, quando a gente marcou cravando, marcou ofendendo, marcou humilhando, marcou martirizando. Mas existe também o outro lado para ser avaliado, que é quando a gente marcou chorando, marcou perdoando, marcou abraçando, marcou elogiando e conquistou. Glória a Deus. Quando Jesus estava agindo até na crucificação, até naquela última ceia, ele fez questão de não marcar com o carimbo do mal. Ele foi conduzindo de tal forma que não achou relevante dar um corte no Judas. Ele achou relevante não ofender ninguém, mas encerrar a sua trajetória num clima de paz, porque ele veio para isso. E ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando as pessoas pensarem em mim ou em você, o que você quer que elas se lembrem? Foi exatamente isso que eu fiquei invocado com o meu Deus hoje, para falar aqui. Nessa trajetória de lutar com gente, de pensar em gente, de falar com gente, de conviver com pessoas, quando elas lembrarem de mim, qual a impressão que elas vão lembrar? O que eu quero que elas lembrem de mim? E o que o irmão ou irmã quer que as pessoas lembrem de você? Vamos pensar nisso, porque a partir de hoje começa um ciclo novo na nossa vida, que é o momento que a gente vai começar a se doar mais. Eu preciso fazer quem não gosta de mim ficar meu amigo. Eu preciso fazer alguém que não vai comigo, pelo menos conviver comigo. Você tem que trabalhar isso. Não se isole, não corte a comunicação, não fuja, não abandone, não jogue para o escanteio, assuma um compromisso de conquista, um compromisso de jogar água. E entra o versículo, aquele que é conhecido e forte: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que é uma pessoa não ir contigo e te respeitar? Porque sabe que você é gente fina, é gente boa. Glória a Deus. E a Bíblia diz um versículo, não sei onde está agora, mas diz: faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Se alguém não gosta de ti, mas vai tentar te evitar, mas não vai querer te fazer o mal, porque você é uma pessoa do bem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será que Jesus é esse copo com água aqui? Ou poderia ser comparado a ele? Oh, água é tão bom. Água é tão bom. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Parece ver aquela fonte cristalina, e os sedentos de todas as regiões do mundo se inclinando para tomar aquela água. É o meu Senhor,
E ao sair dali, começar a derramar. Não foi esse versículo que ele falou com a mulher samaritana, mas ele falou com uma também. Mulher, aquele que beber desta água, mostrando para o poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Vamos achar esse versículo? Oh, glória a Deus. Xarabachuri candarai. Aleluia, aleluia. Versículo de número 13 do capítulo 4 de João: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Glória a Jesus. Deixa eu ler a continuação do versículo. Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água ao jorrar para a vida eterna. Eu quero que quebre essa barreira agora. Eu quero que comece a fluir esta água agora. E de dentro de ti sairá uma mensagem para saciar a sede do sedento. Não é água essa aqui talvez, mas é palavras. E para você fazer um teste, que você vai fazer uma ligação para alguém, ou você vai falar com alguém, ou vai mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém, e esta palavra será a solução. Sabe aquela palavra que cai como uma chave? Já sei o que eu tenho que fazer. Deus está tomando vidas aqui para fazer a diferença a partir de hoje. Você está numa festa espiritual, Deus está contigo. Você vê quantas pessoas trazendo seus dotes, suas primícias para a casa do Senhor. É Jerusalém, a cidade está tomada, estamos em festa, as primícias chegam, a bênção vem, tudo é verde, cheio de esperança. Mas de repente, no meio da multidão, alguém se levanta para dar um grito de solução para o sedento. E esta pessoa é você. E você não poderá passar esta semana sem dar água para um sedento. E Deus vai provar isso, porque Ele vai aprovar esse negócio. Por mais que o texto leve para um lado mais doutrinário, mas eu puxo para interpretar do jeito que eu acho que ele pega melhor para nós. Porque a palavra veio ao nosso encontro para nós marcar pessoas como Jesus marcou. Como Ele marcou. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e foi servo, obediente, como que fosse um servo tão fiel, como foi até ser levado à cruz. E eu quero orar por ti agora. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. Eu entrego o volante da minha vida. O volante da minha vida eu entrego para o Senhor nesta noite. As rédeas da minha vida, o guidão da minha vida, o leme da minha vida. Eu entrego, Senhor, a direção do meu barquinho. O Senhor cuida de mim. Teu filho e a tua filha estão fazendo esta oração, entregando tudo nas tuas mãos. Dirige os passos desta vida, dirige os pensamentos desta vida, dirige os negócios, dirige os trabalhos, os cursos,
a profissão, a família, o casamento, os filhos. Dirija tudo pela tua bondade, pela tua misericórdia, que o teu filho se transforma nesta noite numa fonte abençoadora, num rio que jorra, que flui do interior, porque o Senhor está trabalhando nesta vida, o Senhor está fazendo um milagre nesta vida. Complete a tua obra, Senhor. Batize no teu Espírito, encha da tua graça, renove no teu Espírito Santo, no nome de Jesus.